O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também os que nos acompanham pelas redes sociais e pela rádio. Hoje nós temos algumas leituras muito interessantes. Nos Atos dos Apóstolos, a gente vê um momento em que os sumos sacerdotes e aqueles que não gostavam de Cristo, que não aceitavam Jesus, se sentiram obrigados a chamar a atenção de Pedro e João, porque o milagre era ali, estava ali, já pronto. Ninguém poderia negá-lo. Depois, uma coisa interessante é que diziam que falavam, apesar de serem homens simples, ficaram admirados de ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Aqui entra aquele sempre ditado que se fala na vida espiritual. Parece o jargão, mas é muito atual. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Isso aqui faz cair por terra quem não se acha digno, capaz de servir a Deus. Na verdade, quem age assim é uma falsa humildade. Você não se achar digno de ter a misericórdia, mas mesmo assim abrir o coração a ela, tudo bem. Mas quando você recua, não querendo servir a Deus, é orgulho. Porque você está dizendo que é você que é o protagonista da evangelização. E aqui é um sinal de que é o Espírito, independente da simplicidade da pessoa, se a pessoa não tem grandes estudos, a autoridade vem do alto. Então começaram a dizer que vão ameaçar Pedro e João. Chamaram Pedro e João e disseram: não faça mais isso, não fala mais de Jesus. E aqui depois vem essa resposta também muito atual. Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. O profeta, aquele que tem experiência com Cristo, tudo bem que ele pode pedir a sabedoria do alto, mas ele jamais pode calar-se. Jamais pode deixar de denunciar o pecado. Nunca. Mesmo que lhe custe a liberdade ou a vida.
Claro que existe uma prudência a ser feita, também não quer dizer que tem que exagerar desde o início, criar escândalo. A justa medida é a reta razão que dá, que é iluminada pela graça. Quem viu a formação sobre os 10 mandamentos, o último, a gente falou muito sobre isso. Como agem as paixões, o intelecto e a graça. Mas não podemos nos calar, principalmente hoje, diante de tantas injustiças contra Cristo no pobre trabalhador, contra Cristo na sua própria igreja, na Eucaristia. Devemos sempre denunciar os exageros das autoridades e as consequências disso, né? E também, claro, lembrar que existe um juízo que nós todos vamos passar. Um juízo particular e um juízo final, universal. Mesmo que as pessoas estejam cegas, surdas para a vida sobrenatural, nós temos que lembrá-las, porque quando chegar no juízo, elas não podem falar: ninguém me falou isso, ninguém me alertou para eu mudar de vida. E também nós sabemos que, dentre tantas pessoas que negarão a nossa correção, alguém pode se converter. E no Evangelho, o que fica marcante para nós também, que também nos interpela a refletir um pouco, é que acontece o seguinte: Maria Madalena, que é quem ama demais, viu Jesus e contou para os apóstolos, e eles não acreditaram. Depois mais 2 discípulos viram Jesus, contaram para os apóstolos e novamente eles não acreditaram. Quando Jesus aparece aos discípulos que não acreditaram, Jesus estava com medo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Bem, o que está dizendo o Evangelho? Um outro aspecto muito importante. O projeto de salvação divino passa por nós, porque Deus quer nos usar. Aquilo que você deveria ter feito para Deus e não faz, ninguém mais fará. Você é sempre imprescindível para alguém. Assim como, claro, o sacerdote mais. Se eu amanhã abandono o sacerdócio, todas as almas que iriam ser salvas pelo sacerdócio me cobrarão no juízo. Não, padre, mas é muito pesado. Sim, eu estou dizendo isso porque nós, e não é só o sacerdote, o batizado também tem que estar o tempo inteiro em oração, para que Deus o inspire a ajudar alguém onde o padre não pode ir. Ajudar lá no açougue, no banco, no hospital. Imagina uma enfermeira, um auxiliar que está lá: ah, porque Deus é isso, Deus não está com nada. E você, mas por que não? Veja esse outro lado. É ali, né? No banco. Por isso que nós precisamos de pessoas que deem bons testemunhos de Jesus. Por isso que eu fico sempre dizendo, não é que nós somos perfeitos, todos nós somos miseráveis, mas temos que lutar para ser melhores a cada dia. Não sei se foi santo, se foi padre que disse, se eu melhorar 1% por dia, no final do ano eu melhorei 365%, ou seja, mais de 3 vezes, quase 4 vezes o que eu sou. Se eu melhorar 1% ao dia, mas não melhorar, repito, não melhorar com as minhas forças só, mas melhorar sendo completamente dependente da graça, principalmente da Eucaristia, na adoração, na comunhão e também junto com a confissão, né? Então Jesus
quer que nós participemos do projeto de salvação dele. Por isso que essa história, não, fala direto com Deus, não, fala com Deus direto, não é o que está querendo Jesus. Se fosse assim, Jesus não teria repreendido os discípulos por não ter acreditado. Repreendeu-os por causa da falta de fé, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto. Agora, o que nós cristãos temos que fazer? Muito para que os outros possam crer em nós. Aumentar a credibilidade nossa. Como é que eu aumento a minha credibilidade para que o outro possa crer? Quando eu faço o que eu falo. Quando eu sou um exemplo de vida para outra pessoa. Voltando ao exemplo do hospital. Aquela enfermeira que falou de Deus. Se ela é uma enfermeira invejosa, ciumenta, uma porta para relacionar com os outros, na conta da patada. Quando ela fala de Deus, ela queima o filme de Deus. Quem que suporta? Liga Deus a uma pessoa insuportável. Mas se é uma enfermeira, um auxiliar, que está lá disposta, que dá a mão a quem precisa, que sempre está do lado de quem está sofrendo, que ajuda até alguém que tem dificuldade, que trata bem o doente, quando ela fala, as palavras são como as palavras de Pedro e João. Como é que é? Mesmo sem instrução, tem segurança, tem unção. Então é a credibilidade. Hoje está em voga a teologia da credibilidade de quem fala. Isso que manda, isso que pesa quando você fala. E depois vamos fechar essa reflexão com essa fala: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Esse é um pedido feito não só a sacerdotes e freiras religiosos, a todo batizado. Todo batizado que tem o Espírito Santo dentro de cada um deve evangelizar. Mas voltando de novo, como São Francisco de Assis dizia, evangelize com a vida. E, se preciso for, use até as palavras.